Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo na Impulsionar Negócio. Nosso entrevistado de hoje é o Lucas Oboli. Ele é um empreendedor com foco em empresa digital, né? Então ele trabalha com marketing digital aí. Está com 6 anos a empresa dele e ele vai contar um pouquinho da história dele hoje para a gente, né? Por que empreender, por que resolveu empreender, né? É uma pessoa nova, como vocês todos estão vendo. Lucas, se quiser, fica à vontade de se apresentar para contar um pouquinho da sua história. E aí a gente vai fazendo um bate-papo aí para te conhecer melhor e conhecer o seu negócio e as dificuldades que você teve, né? Claro. Bom, olá a todos, obrigado pela oportunidade. Como o Enio comentou, eu estou há 6 anos empreendendo, de altos e baixos, como qualquer empreendedor, jovem empreendedor, eu diria. E de lá para cá eu tive algumas empresas. Hoje o meu foco total é na Smart Ads, que é uma agência de marketing focada em performance e publicidade digital. Então, a gente mudou bastante o modelo do negócio, evoluindo para o que o mercado precisava. Bom, eu tenho formação em marketing, fiz gestão de marketing na Universidade de São Judas, com extensão em marketing digital pela USP. E antes disso eu tinha feito, não cheguei a finalizar a faculdade de gestão empresarial pela USCS. Faltou um semestre, eu tive algumas dificuldades lá dentro da faculdade por questão de localidade. É, mas, enfim, esse é basicamente o meu currículo. Ano passado, recebi uma formação pelo Google de publicidade digital. Sou um dos poucos profissionais do Brasil que tem essa formação obtida e certificada pelo próprio Google. Fui convidado a fazer parte dessa formação. Então, eu acredito que eu tenho alguns é, diferenciais relacionados à formação no mercado digital, e isso me ajudou também a empreender. O próprio Enio já foi meu mentor e professor na faculdade. No meu começo, me ajudou bastante a conseguir encontrar o melhor caminho para as minhas empresas e também para minha trajetória profissional como empreendedor. E isso me fez chegar até aqui hoje, e é um prazer estar dando essa entrevista para você. Legal, obrigado. Como ele mesmo falou, né? Lucas foi um aluno lá atrás. A gente escreveu até um artigo que está para ser publicado, ou foi publicado, eu não lembro agora, mas isso aí depois, que fala sobre governança corporativa, né? Então, tem a ver com sites aí de relacionamento com o investidor e tudo mais, mas é um negócio à parte. Lucas, conta aí a trajetória, como foi esses altos e baixos? Muitos altos ou mais baixos do que altos, né? Como todo bom empreendedor. E por quê? O que te deu o estalo de começar a empreender há 6, 7 anos atrás? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, e isso fez com que eu aprendesse muitas coisas relacionadas a negócios. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu já tentava entender como funcionavam os negócios, como que era a questão de gerenciamento de estoque, faturamento, etc. Eu trabalhei num negócio tradicional de começo, é, e aí acabei aprendendo bastante. Eu fazia, no meu primeiro trabalho, eu fazia pedidos do centro de distribuição, então tinha que entender a demanda de determinados produtos, enfim. E isso fez com que eu tivesse uma evolução profissional nesse sentido de ter ali um cargo mais gerenciável, né? Não só de estoque, mas também de equipe. Então, eu fazia eh, alguns trabalhos de gerenciamento de pessoas. Mas não começou aí, né? Porque desde novo eu já tentava empreender de formas informais. Então, por exemplo, eu lembro o meu primeiro negócio informal era escrever histórias em cadernos e vender na escola. Então, eu escrevia algumas histórias e vendia para meus amigos da escola. E vendia muito bem, mas, enfim, era muito trabalhoso.
mas eu sempre tive esse gosto, né? Então, a partir do meu primeiro trabalho, comecei a entender mais. E na minha primeira faculdade, que foi gestão empresarial na USCS, era muito focado em gerenciamento de negócios e aprendi muita coisa. E a partir dali veio esse gosto, né? Não veio esse gosto, mas evoluiu essa questão de querer empreender. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao mercado e a tecnologias digitais. E então sempre fui muito atualizado, né? Então eu vi ali o começo dessa evolução e dessa mudança do mercado tradicional para o digital. Isso fez com que eu aprendesse muitas coisas e quisesse também fazer parte desse mercado. É, e aí, dentro da faculdade de marketing, também aprendi muita coisa sobre o mercado digital. Fiz vários trabalhos relacionados a esse mercado. E em 2019 veio a oportunidade de abrir meu primeiro negócio, que não é esse atual, mas o que a gente fazia basicamente era, na verdade, a gente mudou bastante o modelo de negócios, né, no meio do caminho, mas a primeira ideia era fazer uma plataforma de divulgação de arquitetos, né? Então, que funcionou muito bem, a gente chegou a ter praticamente 100 arquitetos aqui do ABC cadastrados e a gente gerava negócios para eles, mas o modelo de faturamento não era interessante para nós. Nós acabávamos tendo muito investimento para um retorno que não fazia sentido naquele momento, e nós também não conseguimos investidores para conseguir manter o negócio em pé. Então, com a ideia de fazer com que o negócio seja sustentável, a gente mudou esse modelo de negócios. Na verdade, mudou a empresa de modo geral. A gente entendeu que a gente gerava muitas reformas, muitas construções através dos arquitetos, e a gente começou a ligar as pessoas que buscavam fazer esse tipo de negócio diretamente com empreiteiras ou construtoras. E aí a gente conseguiu fazer com que o negócio funcionasse, funcionou por um período, e aí depois veio a pandemia e teve uma queda, é, assim, nas buscas, e principalmente no valor que era repassado para nós, não fazia sentido, porque a gente terceirizava esse trabalho, né? Não éramos nós que fazíamos esse trabalho de construção e reforma, e aí acabou que não deu certo. Mas nesse meio do caminho a gente aprendeu muitas coisas, e uma das coisas que a gente aprendeu foi que a gente conseguia muito bem fazer com que negócios acontecessem. E aí, a partir daí, veio a criação da Smart Ads, que é a agência de marketing. Eu já trabalhava com essa parte de performance digital, geração de negócios, geração de leads, enfim. E a partir daí, criou-se a Smart Ads. E aí, alguns dos clientes que eram da Workteto, que era a minha empresa anterior, acabaram virando clientes também da Smart Ads. E aí, a partir daí, a gente conseguiu criar um negócio que hoje é sólido. A gente tem 3 funcionários, então sou eu e meu sócio mais 3 funcionários. E hoje eu acredito que nós temos cerca de mais ou menos uns 15 clientes ativos, e não só cuidamos da performance digital desses clientes, né, como também fazemos desenvolvimento de websites e lojas virtuais. Nosso foco principal é gerar resultado. Esse é o intuito da empresa e é o objetivo claro que a gente deixa para todos os clientes. Mas a partir daí a gente consegue criar diversos tipos de soluções. Não foi fácil no começo, você conseguir criar uma empresa nunca é fácil do zero, mas foi facilitado por esse real motivo, né, que eu comentei de a gente conseguir alguns clientes que já acreditavam no nosso trabalho anterior e continuaram com a gente. E aí, a partir daí, a gente só vem crescendo nos últimos anos, e é isso. Mas como toda empresa, a gente teve alguns altos e baixos. A gente fala que sempre o começo de todos os anos é um pouco mais complicado, porque a gente tem que reaver alguns contratos e etc. Mas esse ano, por exemplo, está sendo um começo de ano maravilhoso para a gente e funcionando muito bem. Bom, e essa mudança de tomar a decisão de fechar um negócio e abrir um outro também é bem difícil, né? Sim, Quanto até gera de hoje. impacto, né? Até hoje eu sou muito apegado ao negócio antigo, eu fico incrédulo por ele não ter funcionado, até porque, como a gente terceirizava negócios, né, a gente gerava oportunidades de negócio, mas a gente terceirizava, acho que a gente não tinha um processo muito bem definido, um processo operacional muito bem definido. Então eu acho que isso prejudicou a gente.
no meio de estudo, a gente estava no período de pandemia, que não foi um período fácil, então, para criar-se um processo de uma coisa que você nunca tinha vivenciado antes é muito difícil. E eu acho que isso acabou prejudicando a gente na hora de conseguir definir esse processo, é, e também acordar com as empresas que faziam os projetos para a gente. Então, eu acho que isso prejudicou a gente, mas essa empresa ela nunca acabou, né? A gente continua com ela em stand-by, mas assim, 100% de vontade de a qualquer momento colocar ela de volta para acontecer, porque eu sei do potencial dela. Eu lembro que no nosso melhor mês, foi mais ou menos em 2021, a gente chegou a gerar contratos, né, que alguns acabaram dando certo, outros não, mas contratos de orçamento no valor de 3 milhões de reais. Então a gente tinha uma parte desse valor, né, que era repassado para a gente, mas o valor total de obra era de 3 milhões de reais. É, Só que aí, nesse meio do caminho a gente percebeu esses erros operacionais que fizeram com que a gente acabasse desistindo desse projeto, porque a gente via muito potencial, mas foi frustrante no final das contas. Então, a gente. E aí, a partir daí, a gente entendeu que tinha essa expertise em geração de negócios, né? Que foi desse bom resultado de oportunidades geradas, e aí foi a partir daí que foi a criação da Smart Ads, por exemplo. Legal. Muito bom. A Smart Ads hoje tem quanto tempo? 2 anos? A gente começou oficialmente no final de 2021. Então, 22, 23, 24, 24. 3 anos. Isso, 3 anos, basicamente. sim. 3 anos. E o outro negócio, mais ou menos, a gente estava conversando naquela época, também girava em torno disso, né? Eu acho que não Dois, chegou três a anos. dar 3 anos oficiais, mas É, foi próximo disso. próximo disso também. Então, duas, não, 3 empresas, né? Em 6 anos aí, tirando aquele outro negócio que você fazia, Uhum, sim, que era bem complicado. Então, e eu acho que um negócio, um ponto que você colocou bem importante, né, do seu antigo negócio, que vocês identificaram um problema que era a definição de processos. sim. E eu acho que vocês. E aí eu queria que você, se pudesse falar alguma coisa para quem está assistindo, qual a importância do processo hoje, tanto para a Smart Ads como para a antiga empresa, né? Provavelmente você vai retomar ela em algum dia muito próximo, Sim. acredito, mas com os processos definidos. E qual a importância disso dentro de todo o seu negócio hoje? Se você pensar hoje, putz, se eu lançar alguma coisa sem o processo definido, aquele negócio não vai caminhar. Eu tenho muita proximidade relacionada a processos, porque a gente não tem apenas o processo da Smart Ads hoje, mas a gente faz parte do processo de muitas outras empresas, né? E eu identifico que as maiores empresas, elas possuem ali um processo muito bem definido. Então, todas elas que fazem parte do nosso portfólio de clientes, que nós acabamos cuidando da publicidade digital, do marketing, as maiores e que têm o melhor resultado, têm o processo mais bem definido desde o começo. Então, o seu processo comercial, o seu processo financeiro, os seus processos de marketing, todos eles são muito bem definidos. Na Smart Ads, nós não tivemos um caminho tão simples para a criação desses processos. Eu falo que eu sou ótimo em seguir processos, mas criá-los é uma dificuldade para mim. Mas eu tenho meu sócio, que ele tem mais de 12 anos de experiência com agências, então ele me ajudou bastante a criação desses processos da Smart Ads, e hoje eu tenho certeza que os nossos processos são muito bem definidos. Então, desde o do dia 1 de todos os nossos funcionários, a primeira coisa a ser feita é explicar os processos e o porquê daquele processo ser daquela maneira. Então, da nossa expertise, cuidando de clientes, entendendo negócios a fundo, e também, igual eu comentei, do meu sócio tendo mais tempo de experiência com agências, com entregas, isso fez com que a gente criasse um processo que é muito bem definido. Então, eu tenho total certeza de que ter um processo, ele é 100% importante, mas a pessoa que está fazendo parte daquele processo precisa entender o porquê daquele processo, por que seguir aquele processo. É, a gente já trabalhou com pessoas mais jovens que precisam saber o porquê desse processo ser feito daquela forma, porque
às vezes a gente acaba sendo, quando a gente é mais jovem, né? Eu também, eu sou jovem, mas já passei por muita coisa relacionada a processo. Mas quando a gente é mais jovem, a gente às vezes passa por cima de alguns procedimentos que seriam importantes no meio do processo e acha que o resultado vai ser a mesma coisa, mas nem sempre é assim. Tem vezes que a gente consegue entregar o mesmo resultado final que a gente busca, mas muitas vezes não. Às vezes apenas uma mudança de caminho ali no meio do processo acaba prejudicando o processo inteiro. Então, eu acho que tem essa importância de conseguir criar um processo. E aí, como eu comentei, eu acho que o grande diferencial foi também tentar muita coisa, aprender com o mercado. No nosso caso, a gente tem essa facilidade porque a gente observa e auxilia vários negócios, então a gente consegue aprender com eles também. E aí, a partir daí, a gente conseguiu criar o melhor processo para a gente conseguir seguir. Mas não é simples, principalmente para mim, igual eu comentei, eu não sou o melhor para criar processos, mas para segui-los, eu tenho ali uma facilidade e também consigo, depois desses processos terem sido criados, fazer com que a equipe siga esses processos, entender o que é necessário ser cobrado durante a operação, e durante a entrega dos resultados. Então, respondendo a sua pergunta, a importância do processo para a entrega final é super importante. E eu acho que o processo ele não tem que ter uma. Ele precisa ser flexível, né? Principalmente hoje no mundo digital, porque a cada momento a gente tem uma atualização muito importante. é, em qualquer atualização relacionada a ferramentas digitais, a processos e etc. Então a gente precisa ser flexível também. E eu acho que esse é o diferencial para ter um, um fluxo operacional ali de sucesso. Legal, legal. É, e o que que você falaria hoje para quem está querendo abrir o seu próprio negócio? Qual seria a sua dica de ouro? Ah, eu vou, putz, não sei o que eu vou fazer, sair do meu emprego, estou pensando, para onde eu vou? Então, eu já tive várias conversas assim com pessoas que já trabalharam comigo, estudaram comigo no passado, que vêm me pedir dicas e etc. E, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalhou comigo. O meu primeiro trabalho foi numa rede de supermercados. Eu fazia parte de produtos importados e etc. Então, eu tenho um amigo que ainda está nesse trabalho, mas ele de vez em quando vem conversar comigo. E uma coisa que ele gosta muito de fazer é trabalhar com produtos físicos e etc. E ele queria empreender nessa parte digital. E a primeira, é, a primeira ideia dele sobre trabalho foi o que eu questionei ele, ou o que ele gostava, o que ele observava muito e o que ele sabia fazer muito bem, por exemplo, a venda de produtos físicos pela internet. Então, eu acho que esse foi um caminho que ele já começou a fazer. Então, ele entendeu ali que era uma coisa que ele já conhecia muito bem, que são produtos físicos, né? E todo o processo de pedidos, de compra, de, enfim, atendimento ao cliente, só que transformar isso em um trabalho ou um negócio no mercado digital. Então, eu acho que a primeira identificação que a pessoa tem que ter é uma coisa que ela gosta muito, isso é comum, todo mundo acaba falando, mas às vezes uma experiência que ela teve no passado ou uma experiência atual que ela tem que pode transformar isso na internet. Então, depois da pandemia, eu diria que todo tipo de negócio foi criado na internet, então existe oportunidade para todo mundo. Desde você, por exemplo, passar um pouco dos seus conhecimentos de um tipo de mercado específico na internet, isso é um negócio que movimenta é, muitos, muitas empresas, muitas pessoas, e por outro lado também fazer com que esses mercados tradicionais vão para a internet. Então é entender essa especialidade talvez que você tenha e experiências anteriores para você conseguir criar um negócio. E aí depois você estudar um pouco mais sobre esse negócio, entender oportunidades, ver o que estão fazendo na internet. E hoje, para você empreender na internet, está tudo muito facilitado, eu diria. Então, hoje você tem ferramentas para tudo, para gestão de tempo, criação de negócios online, criação de lojas virtuais, até mesmo empreender via marketplaces, né? Então, tudo isso é muito facilitado hoje em dia. E aí é mais entender esse caminho e os seus gostos, né? É muito difícil você trabalhar com uma coisa por muito tempo e fazer com que ela dê certo com algo que você não goste ou que você não entenda. Então, eu acho que seriam esses pontos aí a serem identificados primeiro.
Legal. Tocando no assunto lá que você colocou lá no começo, né? O papel do mentor, você acha que é importante num começo? Que a Com, gente bateu um papo lá atrás, né? Vamos lá. Não vamos voltar no tempo que não vale a pena, mas lá atrás, quando a gente se conheceu lá na sala de aula, o que que você achou sobre aquelas mentorias e tudo mais? Qual a importância disso para você hoje? Como você vê isso hoje? não, com certeza foram muito importantes. Claro que me ajudaram muito no início e também em alguns pontos até hoje que eu utilizo nas empresas, em algumas visões que eu tenho sobre negócios. Então, eu acho que a experiência de você ter alguém próximo de você que já viveu outras coisas e tem uma visão diferente de você é muito importante. Eu digo que eu tive você foi um grande mentor para mim que me ajudou muito, mas eu tive a experiência com diversas pessoas mais experientes que fizeram com que, primeiro, que eu amadureça bastante na gestão de um negócio, na gestão da minha própria carreira, e isso fez com que eu atingisse determinado sucesso também nas minhas decisões, entender quais eram os momentos ideais de fazer algum tipo de mudança, para que eu atingisse patamares diferentes. Então, eu acho que se você tem a oportunidade de ter uma pessoa mais experiente próxima de você para te aconselhar, para lhe dar ou te dar alguns tipos de insights sobre o que deve ser feito, também insights de mercado. Isso é muito importante e muda muito, é, eu diria, o futuro. Às vezes muitas das coisas que você aprende, você acha que não vai acontecer com você, ou que, enfim, você nunca vai ter que lidar com aquilo, mas o futuro te surpreende, você chega em lugares que tudo que você aprendeu, toda a bagagem e todos os ensinamentos, mentorias que você teve com outras pessoas vão te ajudar bastante. Legal, muito bom. Lucas, vamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, até para não te ocupar também muito tempo. E aí, o espaço é seu agora, né? Queria falar um pouquinho mais, falar um pouquinho da empresa, a te agradecer primeiramente por essa oportunidade de estar aqui, falando um Eu que pouquinho agradeço. do, do seu, né, da sua disponibilidade de empreender, né, de abrir o seu próprio negócio e de como isso foi derivado, e deixar esse espaço aí para você e de antemão te agradecer por estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço. Bom, como eu comentei algumas vezes, você foi muito importante nesse todo esse processo da minha carreira e também na criação dos meus negócios. Eu sei que recentemente a gente não teve muito contato, mas espero que a gente consiga reaver esse contato. Mas é, como eu disse, né, todo tipo de mentoria com alguém mais experiente, também aprendizados, eles são muito importantes para quem quer empreender. Igual eu comentei, eu tenho oportunidade de dar alguns insights, também ajudar as pessoas a dar o primeiro passo empreendendo, pessoas que são próximas a mim, que eu já conheci, porque vem em mim ali, eu posso dizer, algum tipo de sucesso nessa área de empreendedorismo digital, e a partir dali eu consigo ajudá-las a começar, né? Então, você me ajudou muito a começar, a tirar algumas dúvidas, a entender qual que era o melhor momento de fazer algumas mudanças. Isso abriu minha mente e eu tento contribuir também com outras pessoas fazendo isso. Então, igual eu comentei, eu acho que se você tem a oportunidade de ter alguém experiente para te mentorar, para te tirar dúvidas, ou enfim, te ensinar algum tipo de coisa relacionada ao que você quer fazer no futuro, ou até mesmo atualmente, uma trajetória profissional ou de negócio, é muito importante. E hoje eu consigo ter esse, esse sucesso, né, eu diria, de ter conseguido criar a minha empresa, gerenciar a minha empresa, a cada ano conseguir evoluir com ela um pouco. É, Graças a todo esse aprendizado que eu busquei, a todas essas oportunidades que eu tive de conhecer pessoas que pudessem também me auxiliar, enfim, todos esses processos que são muitos na hora de criar uma empresa, são muitas dificuldades que você tem que passar. Às vezes a gente acha que é o fim do mundo quando acontece algum tipo de coisa, mas não é o fim do mundo. É, e ainda mais quando você tem uma empresa relacionada ao digital que tudo é em escala, tudo é muito grande, tudo você tem a oportunidade de vender um produto para o mundo inteiro. Então você tem essa facilidade também no mercado digital. Então eu recomendo a todo mundo que tem essa vontade de empreender no digital. Tem oportunidade para todo mundo, tem lugar para todo mundo.
É só, igual eu comentei, tente trazer um pouco da sua experiência ou da sua vontade, das coisas que você gosta para esse próximo negócio que você irá criar e estudar bastante, ver referências e etc. vai te ajudar. Então, no geral, é isso. Eu agradeço por tudo, também pelo espaço para poder falar um pouco. Para quem busca algum tipo de trabalho digital relacionado a marketing, publicidade digital, tem a Smart Ads. Se alguém quiser entrar em contato comigo, enfim, se eu puder ajudar de alguma forma, estou disponível. E é isso. Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima entrevista aí.